Que rodada foi essa, meu povo? Rodada 13, uma mitada... Uma não, várias mitadas absurdas dos nossos times aí, galera. Quase todos praticamente mitaram na rodada. Pontuações acima de 100 pontos, time do sócio mitou, time de tiro curto mitou 130 pontos, o outro 119, tá? O outro também da live, junto com o Catazin, 122 pontos. Cara, foi uma mitada absurda de vários dos nossos times aí nessa rodada de número 13. Já diz aí nos comentários como foi a sua rodada, tá mitando, tá zicando, o que deu certo, o que deu errado, a gente bate um papo sobre isso. E vamos também já falar da rodada 14, galera. Lembrando que a rodada 14 terão apenas 6 jogos, já vou mostrar quais serão esses jogos, com as melhores opções, os SGs mais viáveis, os melhores ataques para a rodada, capitão, tudo completinho nesse vídeo, tá? Ah, Black, a rodada 3 ainda não terminou, não dá para escalar, mas é bom a gente já ter uma base, porque a gente só vai ter só um dia e meio para poder escalar o time, tá? Então, fica de olho nisso aí, porque o tempo tá curto, tá, galera? Antes de qualquer coisa, galera, eu quero pedir para você aquele favorzinho, meu amigo, minha amiga, estamos rumo aos 13k de inscritos, então ajuda a gente a chegar lá, pra gente passar logo dos 13k, que eu não quero ficar parado nos 13 ali, passar direto pros 14 logo, tá? Então me ajuda nessa daí, se inscrevendo no canal, deixando o like que ajuda demais, clicando também no sininho, que aí o YouTube vai te avisar quando a gente tiver um vídeo novo, e segue a gente nas redes sociais, que lá a gente coloca os nossos times finalizados, nossos times tiro curto e todas as mudanças de última hora. @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Então, galera, sem mais enrolação, vamos direto pro nosso vídeo, não vamos ficar aqui conversando muito, porque a rodada tá logo ali. Bora pra cima, rodada 14 do Cartola FC. Então tá aí, galera, nossa pontuação na rodada 14 tá sendo de 110 pontos e podemos passar dessa pontuação ainda, tá? 110 pontos aqui porque a gente ainda tem o Tenkat pra jogar, se ele fizer aí seus 5, 8 pontos aí, vamos bater quase a casa dos 120, 115 pontos, tá excelente, valorizamos aí, ó, mais de 6 cartoletas, olha só, uma valorização absurda aí, tá, galera? Então estamos com um patrimônio muito bom, estamos com uma pontuação geral de quase 1.200 pontos, então estamos voando nessa temporada, tá? Claro, dá pra melhorar? Sempre dá pra melhorar, então vem com a gente pra melhorar a sua pontuação, buscar as lideranças das suas ligas, tá? Que aqui você tem dicas exclusivas. E ó, pra pegar essas pontuações aqui que você tá vendo? E todas essas pontuações aí, rapaziada, você só precisa fazer parte do nosso plano de sócio, porque todos esses times que eu tô te mostrando aqui do lado, tá? Esses times aqui estão no nosso plano de sócio exclusivo. Dicas de SG, dicas de capitão. Capitão, nossa dica foi logo o Caio Jorge, tá, filho? 39 pontos como capitão, tá? Outra dica também que a gente trouxe de SG, a zaga do Internacional, que além de valorizar, pontuou muito bem, né? Então, cara, clica aqui embaixo aqui, ó, porque o link para o nosso plano de sócio vai estar fixado aqui no primeiro comentário, tá? Um plano de sócio muito barato, mas com um conteúdo muito exclusivo, já que é o nosso primeiro ano, a gente não tá colocando um preço muito alto, colocamos um preço bem acessível para todo mundo, para vocês conhecerem o nosso trabalho. Então clica aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você vai cair lá no Telegram e por lá você consegue ser sócio, vai ser tudo gerado por lá, tá? Lá vai estar o linkzinho lá para você fazer o pagamento e cair direto no nosso grupo de sócios. Então já clica aí no primeiro comentário fixado e seja sócio Black Nerd. A gente vai trazer para vocês aí dica, como já falei, de ACG, de atacante, de capitão, melhores probabilidades para os jogos, tá? Além de uma liga exclusiva apenas para sócios, tá bom? Vão ser ligas aí, ó, de mensais, tá? E você não vai precisar desembolsar mais nada. As ligas serão gratuitas. Se você bater campeão, você já garante até a sua temporada inteira ali com um título lá mensal, beleza? Então clica aí no primeiro comentário fixado e seja sócio do nosso plano que tá bombando nessa temporada de 2025. Então vamos lá, galera, analisar os jogos e também trazer para vocês aí um time esboço para essa rodada de número 14. Então tá aí, galera, mostrando pra vocês aí quais serão os jogos válidos pra essa rodada 14, tá? São apenas 6 jogos, beleza? Ó, o Botafogo enfrentando o Vitória, nós teremos também aqui a equipe do Red Bull Bragantino enfrentando o São Paulo, teremos também o Fluminense enfrentando o Cruzeiro, Palmeiras enfrentando o Mirassol, a equipe do Ceará enfrentando o Corinthians e também o Santos enfrentando o Flamengo. Lembrando que aqui tá um pouco invertido, tá? Essa de cima, essa daqui de baixo é em cima ali, tá? Que o primeiro jogo é o jogo do Palmeiras. Então vamos analisar a partir da primeira partida, que é a partida do Palmeiras enfrentando o Mirassol. Cara, eu vou te falar a verdade, eu tô com uma impressão que todo mundo tá meio que
correndo do Palmeiras, tá? Tá todo mundo meio que esperando o que será desse Palmeiras. E eu vou realmente fazer isso. Vou aguardar esse jogo aí do Palmeiras contra o Mirassol para saber qual Palmeiras volta pro Mundial. O Palmeiras que tava voando no Campeonato Brasileiro ou o Palmeiras que terminou um pouco meio embaixo aí nesse Campeonato Mundial, né? Perdendo jogadores importantes como Estevão, perdeu o Paulinho, né? Foi eliminado lá do Mundial. Teve alguns problemas internos com o Everton, goleiro, então a gente não sabe qual será o Palmeiras que vai vir a campo. Então é melhor eu aguardar, tá? Talvez uma peça ou outra devo indicar aqui, tipo o Piquerez, eu acho interessante, de repente um Gustavo Gomes, tá? Um Vitor Roque correndo por fora, que tá numa fase terrível, tá numa draga danada. O Rafael Veiga também não vem bem. Então realmente é um jogo que eu tenho algumas peças, mas realmente eu prefiro aguardar para saber qual Palmeiras que virá para essa temporada, esse restante de temporada 2025, beleza? Outro jogo que eu gosto muito aí, que também será no mesmo horário ali, 7h30, praticamente o mesmo horário ali, que é o do Botafogo enfrentando que é o do Ceará enfrentando o Corinthians, tá? Potencial muito bom aqui pro Ceará. O Ceará tá vindo muito bem, ganhou o seu clássico contra a equipe do Fortaleza, né? Tem um potencial bom enfrentando o Corinthians, que foi derrotado na arena pelo Red Bull Bragantino. Vai ser em seus duas principais peças de ataque, então chance de SG pro Ceará aqui. Então, olho aí no Fernando Miguel, goleirão do Ceará. Olho também no Matheus Bahia, lateral que apoia bastante, entrega muita média básica, tá bom? Dieguinho também é um lateral que joga de volante, tem desarmado muito, entregado também bastante média básica. O Marlon, bom zagueiro também para essa rodada. Gosto ali do meio campo e do ataque ali do Pedro Raul, do Pedro Henrique e também do Lucas Mugni. Então são peças que dá pra gente ficar de olho. O Corinthians realmente eu não tenho nenhum destaque, porque eu acho que o Ceará é favorito nesse jogo e o Corinthians vem muito, muito mal, tá? O Corinthians tem que melhorar bastante para ficar bom. Outro jogo interessante é o Flamengo enfrentando a equipe do Santos, ou seja, Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Costuma ser jogos de gols, tá? Quem não lembra daquele jogo clássico lá, né? Jogo lendário de Neymar contra Ronaldinho Gaúcho, um jogo aí, se eu não me engano, de 5 ou 6 gols, vários gols aí, um jogaço de bola, né? Então, vejo um potencial aqui para gols, tá? O Flamengo vem muito bem defensivamente, é a melhor defesa do campeonato, segurou mais um SG, são 9 SGs em 12 rodadas, tá? O Flamengo tem uma rodadinha a menos aí, né? 12 ou 13 jogos, tem 1 ou 2 rodadas a menos, então tem um potencial bom aqui para um SG do Flamengo. O Santos não vem tão bem assim, tá? Precisa melhorar bastante, mas ainda assim melhorou um pouquinho aí. O Neymar voltando, a gente não sabe como vai lidar aí com esse Santos, tem um jogo muito complicado contra esse Flamengo aí, né? Eu destacaria do Santos apenas o Neymar e o Guilherme, tá? Pelo lado do Flamengo eu tenho mais destaques. Aí o Wesley é uma excelente opção, o goleirão Rossi também, outra boa opção também, Léo Pereira, Léo Ortiz, né? Muitas boas opções, né? O Ayrton Lucas não deve jogar, quem deve ser o lateral é o Alexandre. Não sei como o Flamengo vai lidar com isso aí, porque ficou sem o Alexandre, que machucou, ficou sem o Ayrton Lucas, que machucou também, né? Talvez improvise o Varela, o Vinha ainda não se recuperou também, então o departamento médico do Flamengo tá cheio. O negócio que é o seguinte, o Flamengo tem uma defesa muito bem estruturada, tá muito bem defensivamente. Ainda vejo o Flamengo aqui com uma chance de SG, tá? Do meio pra frente, claro, Arrascaeta e Luiz Araújo são os destaques, eu acho que vale a pena ficar de olho nos dois. Jorginho corre por fora, mas eu focaria realmente no Arrasca, que é um dos artilheiros do campeonato, vice-artilheiro agora, né? O Caio Jorge passou ele, e o Luiz Araújo, que tá voando com esse Flamengo aí, tá jogando demais, então ótima opção também aí pro ataque, tá? Aí nos outros jogos aqui, galera, Botafogo enfrentando o Vitória, talvez seja o grande favorito dessa rodada. O Botafogo fez uma partidaça contra o Vasco, tá? Não tomou conhecimento da equipe vascaína, o Vasco realmente foi dominado pelo Botafogo, parece que não sentiu a saída do técnico, o novo técnico chegou, implementou poucas mudanças, mas você vê que o time coletivamente está muito bem estruturado, os reforços estão aparecendo muito bem aí, o Montoro jogou demais, o Arthur Cabral já chegou fazendo gol, então vai enfrentar um Vitória que tá lutando contra o rebaixamento com uma defesa muito frágil. Eu vejo o Botafogo muito favorito e também o melhor SG da rodada, tá? Então olho aí no John, olho no Vitinho, lateral que ataca bastante, pode ser que faça até um golzinho, quase fez gol contra o Vasco, então ataca muito o Vitinho, olho nele aí, tá? Gosto também do Cuiabano, caso vá pro jogo. O Alex Telles eu acho até interessante, mas acho que o grande potencial dele é desarme, de repente se tiver um pênalti ou uma assistência, tá? Também o SG vale a pena. O Botafogo tem um Alexander Barbosa que tá sendo negociado, vamos ficar de olho nisso aí, mas é o melhor zagueiro, então gosto dele também pra essa rodada. O John, como eu falei, o goleiro, excelente opção. Toda a linha
linha defensiva do Botafogo. No meio pra frente, cara, vejo com bons olhos uma dobra dos meio-campistas do Botafogo, tá? Falei do Montoro e repito, jogou muito bem sua partida contra o Vasco e ainda tem o Savarino, que é um cara que quando joga em casa entrega bastante, tá? Então uma dobra no meio-campo do Botafogo é excelente pra rodada, tá? Vamos ficar de olho nisso aí, se eu de repente não vou fazer isso, tá? E no ataque o Arthur Cabral parece que chegou muito bem aí no lugar do Igor Jesus e supriu bem aí a falta do atacante, tá? Então olho no Arthur Cabral também, junto com o outro ponta, Arthur, tá? Então o Botafogo tá vindo muito bem, muito favorito. Outro jogo bom, Red Bull Bragantino enfrentando aí o São Paulo, excelente opção pra rodada, o Red Bull Bragantino, principalmente defensivo, tá? O Corinthians apertou bastante no jogo ontem, foi muito efetivo na parte ofensiva, né? Mas o Red Bull Bragantino conseguiu segurar bem. Quem se destacou muito foi o Lucão, goleiro do Bragantino, pegou muito, tá? Mas é um goleiro que eu ainda não confio muito. Tendo em vista que o São Paulo jogou contra o Flamengo e se for com aquela formação, é um time extremamente defensivo, tá? E reativo, e o time do Red Bull Bragantino é um time que se compacta muito bem nos contra-ataques sofridos, então vejo o Bragantino muito favorito com chance de SG, dá pra ter até uma dobrinha aqui na zaga do Bragantino, tá? Pedro Henrique e Juninho Capixaba são meus destaques. Do meio pra frente, John é interessante e aí fica por sua conta, porque Isidro Pita e Eduardo Sacha se equivalem, são dois jogadores que são muito do gol. O Sacha, por exemplo, conseguiu se destacar com um gol de pênalti ontem, o Isidro Pita foi substituído, não fazendo uma grande partida, né? Então o time do Red Bull Bragantino é um time muito coletivo na sua pontuação, né? Poucos jogadores se destacam muito pra gente poder falar e cravar que aquele lá é o bom pra rodada. Então, olho nisso aí, Bragantino pra mim favorito, mas cuidado na hora de escalar, beleza? Fluminense e Cruzeiro, gente, eu torço pro Fluminense. E hoje de manhã tivemos uma notícia terrível pro Fluminense. John Aras foi negociado com o Wolverhampton. Uma notícia foi ruim pro Fluminense e pra torcida em si, né? Pro time, porque o cara é o pulmão do time, o melhor jogador do time, sei lá, 3, 4 temporadas seguidas. E infelizmente o Fluminense perdeu o seu melhor jogador. Vai enfrentar a equipe que tá voando, o Cruzeiro, meteu uma goleada 4-1 em cima do Grêmio em casa. Tá fazendo bons jogos fora de casa, também meteu uma goleada no Sport. O Fluminense aí vem um pouco desgastado desse Mundial de Clubes, né? Com o time aí meio mexido, sem o seu principal jogador. Então eu vejo o Cruzeiro muito favorito, tá? Infelizmente aqui é cartola, eu não posso ser clubista e eu tenho que falar a realidade pra vocês, tá? Cruzeiro pra mim é muito favorito, então olho no Caio Jorge, mesmo estando muito valorizado. Olho no Matheus Pereira, mesmo estando muito valorizado. A zaga pode compensar, caso eles não façam a mesma pontuação que fizeram no último jogo, porque os zagueiros ali, tirando o Vidalba, claro, e os laterais estão bem desvalorizados, tá? Ali o Kaique, Bruno ali perdeu o SG e não pontuou muito bem, o Fagner também, tá? O Cássio também perdeu o SG e não pontuou muito, então realmente aqui vejo um bom potencial também para a linha defensiva da equipe do Cruzeiro, tá? Muito favorito contra o Fluminense, tá bom, galera? Então é isso aí, gente, 6 jogos da rodada 14, esse é o meu parecer, tá? Lembrando que esse time ainda será atualizado mais pra frente aí, na terça-feira mesmo eu devo atualizar esse time, junto com o nosso time tiro curto, beleza? Ou talvez na quarta-feira de manhã, porque deve sair algumas notícias, quem joga, quem não joga, né? De repente o Palmeiras a gente tem uma base de qual time que vai, né? Então vamos ficar de olho nisso tudo aí, beleza? Agora vamos lá mostrar pra vocês como ficou o esboço desse nosso time pra rodada de número 14. Então tá aí, galera, essa aqui é a base que a gente vai provavelmente pra essa rodada 14, tá? Pode ser que haja mudanças? Pode sim. Como eu falei pra vocês, a gente vai atualizar aqui algumas informações, né? A rodada 13 ainda não terminou, então ainda tem algumas notícias a surgirem aí. Mas basicamente será isso aqui, galera, sem muitas mudanças, tá? Tô indo aqui, por enquanto, com o John Vitor no gol. Pode ser que eu troque aqui um lateral pelo Vitinho. Tô sentindo que ele vai fazer uma boa partida aí nesse jogo em casa. Ele tá jogando muito ofensivamente, mas por enquanto eu vou assim, ó. John Vitor no gol aí, né? Chance de SG jogando em casa contra o Vitória. Inclusive, o Vitória mitou o goleiro do Internacional. Então é um time que finaliza bastante. E o John tá numa fase espetacular, inclusive podendo ser negociado com o futebol inglês, tá? Alexander Barbosa também em negociação com o futebol árabe, mas pra mim é uma ótima opção pra rodada, tá bom? Pedro Henrique tá jogando muito também, vale a pena aqui, tá fazendo muito desarme. Ele é o zagueiro que mais se destaca ali no Red Bull Bragantino. Pode ser que eu mexa, pode ser que de repente eu coloque aqui alguém do Flamengo, ou talvez alguém do Ceará. Também seria interessante aqui nessa zaga pra não dobrar tanto o Bragantino, que afinal de contas é o São Paulo, né? Mesmo estando em má fase, ainda é um time gigantesco aqui em São Paulo, né? E nas laterais, galera, nas laterais eu tô indo com o Kaique Bruno, pensando nos desarmes, excelente jogador e também não possível SG. Quando ele joga com o Fagner,
ele sai mais pro jogo. Quando ele joga com o William sai mais pro jogo. Então, o Kaique Bruno deve ser um cara que vai atacar um pouco mais e o Fagner fazendo ali o terceiro zagueiro, tá? O Juninho Capixaba, excelente opção também pra rodada. Eu acho que tem um potencial muito bom. O Juninho Capixaba, eu não preciso nem ficar falando dele, né? Você é cartoleiro, você conhece o Juninho Capixaba, é chover no molhado ficar falando dele aqui, elogiando o Juninho Capixaba, que é um monstro. No meio de campo, galera, eu tô fazendo uma apostinha no Montoro, tá? Mas estou realmente pensando em colocar 2 meias do Botafogo, Montoro e Savarino junto com o Matheus Pereira ou Arrascaeta no meio campo, ainda não decidi. Por enquanto estou ainda assim espalhando os 3 jogadores, tá? Montoro aqui, né, com potencial muito bom, entregando média básica e correndo atrás de um golzinho dele, afinal de contas o jogo é em casa, quem não quer fazer um gol em casa, primeiro gol dele com a camisa do Botafogo sendo dentro do próprio estádio com a sua torcida, né? Matheus Pereira que tá voando, tá muito valorizado, mas é um cara que dá pra me negociar nesse meio campo aqui. O Fluminense tá fazendo um ferrolho ali no meio de campo, então pode ser bem complicado aqui um pouco pro Juninho Capixaba, e gosto muito do Jorge Arrascaeta, que querendo ou não é o vice-artilheiro do campeonato, é o grande cara desse time do Flamengo, organizador das jogadas, né, chega muito bem no ataque, então vale sempre a pena ter o Arrascaeta e o confronto é favorável, tá? Eu acho que o Flamengo tem chance de vencer essa partida fora de casa. No ataque, galera, eu tô indo aqui, por enquanto, de Luiz Araújo, pela fase dele, tá espetacular, mas eu posso muito bem aqui trocar esse jogador, colocar um outro aqui no ataque. Vou de Caio Jorge também, que ela pela fase tá jogando muito, e o Arthur Cabral, que tem um confronto extremamente favorável, tá bom? Muito favorável esse confronto aqui do Arthur Cabral, beleza? Contra a equipe do Vitória. Então eu vejo um potencial muito bom para todos esses atacantes aqui, beleza? Agora o nosso técnico. O técnico que eu vou é o David Ancelotti aí, filho do Carlo Ancelotti, que já começou muito bem no Botafogo. Eu acho que é o confronto que tem mais chance de sair mais de um gol, 2 ou 3, tá? Então vejo aqui um potencial para ele dar uma mitada do técnico aqui, tá bom? E o nosso reserva de luxo, vocês tinham visto aí o Eric Pulga, tá, galera? Mas depois que eu percebi que eu não tinha mudado. Então, Guilherme será o nosso reserva de luxo com um potencial muito bom para essa rodada, tá? Vamos ver se vai dar certo, espero que ele corresponda. Ainda tem outros reservas de luxo à altura, tá? A gente tem aqui também o Arthur do Botafogo, é uma peça muito interessante, fazer a dupla ali com o Arthur Cabral, né? Outro reserva de luxo interessante é o Vitor Roque, pode ser interessante também, né? Então a gente tem aqui alguns nomes para reserva de luxo que podem dar certo. Até mesmo o Iso Drupita ou o Eduardo Sacha podem ser nomes interessantes, beleza? Mas por enquanto é isso aí, galera. Nosso time esboçado para... faltou uma coisinha, né? Nosso capitão. E o nosso capitão para essa rodada será... Arthur Cabral, da equipe do Botafogo, por enquanto. Pode ser que eu coloque Caio Jorge, Luiz Araújo, não sei, mas por enquanto estou indo de Arthur Cabral como nosso capitão para essa rodada, beleza? Então é isso aí, galera. Nosso time esboçado para a rodada de número 14. Lembrando que esse time será atualizado lá na quarta-feira e amanhã já tem vídeo de time tiro curto, tá? Os dois mitaram muito, um com 119 e outro com 130 pontos, rapaz, que mitada. E para você pegar todas essas dicas exclusivas, tá? Para você pegar todos os dados e números que a gente traz aí exclusivamente para os sócios, se torne sócio do nosso canal. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Clica aí para você fazer parte, ó. É um dos planos mais baratos aí, custo-benefício excelente aí na praça, um dos melhores aí hoje em dia aí pro Cartola, beleza? Clica no link no primeiro comentário fixado e se torne sócio Black Nerd. Um forte abraço a todos, uma boa sorte nesse final de rodada 13, boa sorte na rodada 14, que Deus abençoe a todos nós e tchau!